Oi, gente! Quase 8 horas da manhã aqui. E hoje é o dia da transformação do meu cabelo. Vou levar vocês comigo. Eu ainda não decidi se eu vou para um loiro natural, se eu pinto um castanho iluminado ou se eu mantenho o loiro mesmo, por conta dos bebês, né? Então vai ser trabalho dobrado depois. Mas vem comigo me acompanhar nesse dia. Oi, gente! Cheguei aqui então no espaço do Marcelo, que é quem vai cuidar do meu cabelo agora. E mais, explica pra gente o que você vai fazer hoje nesse cabelo. Vamos lá. Oi, pessoal, eu sou o Marcelo, primeira vez que eu vou atender a Tawane. E hoje a gente vai criar uma proposta diferente. Eu vou devolver pra ela aqui um pouco de profundidade nesse loiro e vou trazer pro rosto dela bastante contraste. Vai ficar bem legal. Estou ansiosa pra essa transformação. Vamos lá, vamos começar então, depois a gente vem mostrar O resultado. A proposta é que ele vem com essa passagem bem natural e aí a ponta é mais clara, essa franja tem um contorno mais marcado e tal. Então, dá um glow total. Já de volta no carro, gente, mantive o loiro. Não tive coragem de escurecer agora o cabelo, porque já tô numa fase de tantas mudanças que eu fiquei com medo de fazer e daí não me senti bem, e daí eu não tenho mais tempo mesmo pra ficar mudando. Então, talvez, quem sabe, depois que a Serena nascer, eu volte pro tom natural. Mas fiquei com medinho na hora e acabei ficando no loiro mesmo. Eu particularmente amei a cor, achei que ficou incrível. E assim, cabeleireiro sensacional. Foi a primeira vez que ele fez o meu cabelo e um amor de pessoa, hiper power profissional, um ambiente bem individualizado, que eu também gostei bastante, a gente fica bem à vontade. E o trabalho, não preciso nem falar, ficou impecável, lindo, eu amei. Agora eu tô esperando meu marido aqui, que a gente vai buscar algumas coisas que ele precisa pro trabalho dele e vamos ver a reação dele. Fazia quase um ano que eu não pintava, minha raiz estava quase aqui assim, então vamos ver o que ele vai achar. Ele tá vindo ali. Vamos ver. Yeah! Uau! Gostou? Que lindo, eu amei. Deixa eu ver. Que lindo. Nossa, ficou perfeito. Ficou ótimo, né? Ficou. Oi, gente. Já estou de volta em casa. Preciso urgente de um tripé, gente, porque assim, tá totalmente improvisado aqui o jeito que eu tô colocando a câmera, mas enfim. Vim falar um pouquinho com vocês, né, sobre essa mudança do meu cabelo. Eu tava bem na dúvida se eu ia mudar pro escuro ou pro claro, mas acabei ficando com medo de fazer essa mudança mais radical agora e não gostar. A gestação já é um momento tão difícil e tão vulnerável, né, e que muda tantas coisas em nós. Então eu preferi ir no seguro mesmo, mas o que eu vim falar com vocês, né, o quanto a maternidade, ela exige esse sacrifício, ela exige essa renúncia e ela exige que a gente comece a criar um novo coração. Eu falo assim que desde o início, quando eu engravidei do Theo, até mesmo antes daquele amor, assim, antes de eu entender que de fato eu tava grávida, a primeira coisa que eu senti foi aquele senso de responsabilidade, de cuidado, né? Esse bebê precisa de mim agora, eu preciso fazer escolhas melhores por ele, eu preciso deixar de fazer tantas coisas por ele, para que ele cresça bem, para que ele se desenvolva, né, dentro da minha barriga. E realmente é isso. Quando a gente pensa na maternidade, na gestação, as primeiras coisas que me vêm, além do amor, realmente é a doação e o sacrifício, porque a nossa vida muda 1.000.000%, né? Eu achava que seria muito mais fácil. Tenho essa mania de ser autossuficiente, né? Em geral, não pedir muita ajuda e tal. E eu me vi, assim, numa situação tão frágil e tão vulnerável mesmo, que eu nem tive opção. Na verdade foi isso, eu nem tive opção. Eu precisava da ajuda, eu não sabia fazer nada. Eu estudei muito, mas assim, eu vi que na prática as coisas são tão diferentes. Não sei se essa é a experiência de vocês, mas pra mim, gente, se eu tivesse seguido só teoria, eu tinha ficado maluca. Então,
quando a gente pensa, né? O quanto gestar, ele envolve que a gente mude as nossas prioridades. Até o meu cabelo tava assim, ó. Gente, tava muito feio. Por que que ninguém me avisou que tava tão crítica a situação, né? Mas o quanto quando a gente tá com o bebezinho, eu tava com o Theo, quando eu ia pintar o cabelo, eu descobri que eu tava grávida da Serena. E aí meu médico só libera depois das 12 semanas, então eu precisei desmarcar e só consegui remarcar pra agora. E assim, de fato, a gente precisa ir deixando algumas vaidades de lado, algumas escolhas de lado, algumas coisas que a gente fazia de forma tão natural, começa a ficar tão difícil colocar no dia a dia, mas que isso não precisa ser pesado, né? Isso precisa ser exercitado dentro de nós com um olhar de docilidade, de cuidado, de amor, porque agora, de fato, a prioridade não somos nós. Isso não significa se deixar de lado ou ser desleixada ou qualquer coisa do gênero. Significa, principalmente, que é uma fase que requer uma doação completa, né? E que o que é o amor, se não essa doação e esse sacrifício, onde eu saio do meu egoísmo para cuidar do outro, né? Para me doar para o outro. E quando a gente pega Maria, né, mãe de Jesus, que é assim, nossa maior referência enquanto mulher, enquanto caminho de fé, enquanto virtude, né, enquanto escolhas, enquanto falar até o sim prontamente, né? Pensem naquela época, o quão não foi difícil para ela falar o sim, né? Porque pensa, ela ia engravidar de alguém que não era o marido dela, ela não sabia qual seria a reação de José, ela não sabia o decorrer, o que ia acontecer, ela não sabia nada, porque ela sabia que ela precisava aceitar a vontade de Deus, né? E que ela sabia que daria tudo certo, né? Por conta disso, porque era o que ela deveria fazer, o que ela foi chamada para fazer. E quantas vezes a gente se segura, né, ou rejeita aquilo que a gente sabe que é o nosso dever. A gente sabe que a gente tem que fazer, mas a gente não faz. A gente sabe qual é o melhor caminho, mas a gente não segue, né? O quanto a gente tem dificuldade de abrir mão das nossas próprias vontades, dos nossos próprios prazeres e seguir a vontade de Deus, né? Então que a gente possa olhar para ela como inspiração. E desde a gestação, né, quando ela passa por tudo aquilo, de não ter onde receber Jesus, precisar fugir, eu fico pensando nela barriguda, tendo que andar e tendo que, né, andar ali num animal para chegar em algum lugar, que era o meio de transporte da época, e tendo Jesus ali em meio aos animais, colocando ele na manjedoura. O quão difícil não deve ter sido. E isso me lembra muito do final da minha gestação, né, do Theo, onde não dava pra deitar. Isso que a gente tem cama, ar-condicionado, casa, né, mas não tinha posição pra ficar deitada. Não tinha... Nossa, tudo era desconfortável, tudo cansava. Nossa, assim, tudo realmente no final cansa muito, é muito difícil, né? E de fato é pra ser, né? Por quê? Porque a gente precisa passar pela cruz pra encontrar Jesus, pra encontrar o que é o amor de verdade. Então tem até uma frase que eu gosto muito, que é: se você busca Cristo sem a cruz, você vai encontrar uma cruz sem Cristo, né? Então que a gente possa olhar para nossa vida, olhar para as dificuldades, olhar para tudo aquilo que acontece, que às vezes foge do nosso controle, mas entender que Deus está no controle, né? Ele está cuidando de nós, e que dentro agora da maternidade, que é o que eu tô trazendo aqui, o quão não é uma missão mesmo, né? Um chamado que quando a gente aceita, a gente precisa entender que vão ter as adversidades, vão ter as dificuldades. E assim, eu sou zero de romantizar no sentido, ai, não tem dificuldade, é tudo fácil. Não, gente, vocês vão tirar de letra. Não. É difícil, é desafiador, a nossa vida muda muito. E que se a gente não desenvolve e não estuda mesmo, né? Não tem ali uma vida espiritual, não desenvolve as nossas virtudes, não começa a exercitar esse olhar, né, de amor, de docilidade, de doação, é muito mais difícil. Eu falo, quando eu ganhei o Theo, Deus refez o meu coração, Deus refez ali tudo que eu imaginava e que eu sabia sobre o que era o amor, sobre o que eu deveria fazer, sobre a minha missão aqui. Então, realmente que a gente possa, né, olhar para Maria como essa inspiração, lembrar que para ela, que foi mãe de Jesus, mãe de Deus, foi um perrengue, imagina pra gente, né? Claro que a gente também precisaria passar e segurar a nossa própria cruz para entender e poder vivenciar o que é esse amor, né? O que é esse amor que é
tão grande, tão imenso, tão divino, tão sagrado, e que é muito além, assim, do que eu jamais imaginei mesmo. Viver a maternidade me trouxe essa outra forma de olhar pra vida e pra todas as minhas escolhas, né? E é isso. Até amanhã também vai ser o nosso ensaio de fotos aqui do canal. Essas fotos que vocês estão vendo, a gente vai tirar amanhã. E eu vou deixar uma prévia aqui pra vocês de alguns videozinhos, algumas outras fotos, porque eu só recebi essas aqui, mas até vocês assistirem o vídeo vai ter mais. Ai, e eu tô muito animada, mas acho que não vou conseguir gravar por conta do Theo. A rotina com o bebê é caótico, tudo muda, enfim, né? Então eu vou deixar aqui a prévia pra vocês, algumas coisinhas, alguns takes. Ficou demais, né, gente? Ai, ficou muito fofo esse Theo. Gente, no ensaio de fotos parecia que ele me odiava, tá? No começo. Ele só queria ficar com o Nicolas. Eu até brinco com ele, falo, gente, a ingratidão começa cedo. Mas o resultado ficou ótimo. Ficou muito, muito fofo. Mas também pra isso a gente levou 1000 malas, brinquedo, fruta, que foi... Mudamos a rotina do sono dele do dia, mas deu tudo certo no final, ficou muito bonitinho. Bom, não esqueçam de curtir esse vídeo, comentar, me falar se fez sentido pra vocês. Mamães, se vocês também se sentiram assim, como que tá sendo a maternidade pra vocês. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um super beijo. Tchau, tchau.